Professor José Uva, antes de mais nada queria lhe agradecer esta oportunidade. Nós estamos no enquadramento do lançamento do Ética Summit 2023. Isto releva-nos a vontade de tratar um conjunto de questões relacionadas com a ética desportiva e ambicionamos sempre poder trocar umas impressões com alguém que tem uma vivência tão longa no mundo desportivo e com certeza tem uma ideia bastante internalizada sobre as várias matérias que nós vamos tratar. Eu queria fazer um pequeno resumo, que tem 52 anos, salvo erro, 51, 52, é natural 53. De Faro. 53, muito bem. Natural de Faro, licenciou-se em Educação Física na FADEU, na Universidade do Porto. Exato. É professor de Educação Física na Escola Secundária Professor José Augusto Lucas, em Linda a Velha. Treina a vice-campeã olímpica Patricia Amona, vamos falar um bocado sobre isto há mais de 20 anos. E é coordenador dos atletas e treinadores de saltos no Sporting Clube de Portugal. Exatamente. Não falhei em nenhuma destas informações. Não falhou nada. Só está aqui mais justificado a importância de estarmos aqui a falar um bocadinho. E eu pedia-lhe que tomasse esta conversa como uma conversa informal. O ideal era que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aí numa mesa de uma esplanada, com uma imperial à frente, de falarmos um bocadinho. E estes meios, hoje em dia, permitem-nos divulgar as coisas desta maneira e estamos a utilizá-los. E eu preparei aqui algumas questões para lançar. Uma delas que tem a ver com aspectos que têm a ver com o treinador e até com a experiência que há no atual lançamento, enfim, há alguns anos, do Plano Nacional de Formação de Treinadores, etc., como se discute nas bases que deve ter um candidato treinador. Eu tenho essa vivência, sou presidente de uma federação desportiva, portanto sei o que é o PDFT, os desafios que levanta, e cabe-me aqui fazer uma primeira pergunta, que é, ser professor sente que é importante para toda a sua carreira de treinador? Olha, antes de mais agradecer o convite e dizer que é uma honra muito grande para mim poder dar a minha opinião e sentir que sou útil para estes assuntos relacionados com a ética e com os valores desportivos, que eu acho que são fundamentais para quem está no meio desportivo, porque o desporto é uma montra do que é a sociedade e pode ser uma influência para os jovens e uma boa influência para todos que praticam desporto e não só, porque o mundo está posto os olhos no desporto e nós temos a obrigação de ter um comportamento exemplar e ético para todos os que nos seguem sentirem essa influência, para todos transformarmos a sociedade num lugar melhor para todos. Portanto, é uma honra muito grande para eu poder estar a colaborar convosco neste tema. Em relação à sua pergunta, eu acho que ser professor não só é importante, como é fundamental na minha maneira de ver para ser um bom treinador. Por vezes a formação de treinadores não tem tão aprofundada as questões da pedagogia, da didática, como a formação de professores tem, e acho que ser professor desperta uma série de questões na relação com os jovens, na relação entre pares, que são muito, muito importantes para a carreira de treinador. Por isso, a resposta é sim, sem dúvida. Ser professor, para mim, é muito importante para ser treinador. De qualquer das maneiras, sempre se coloca uma profissão, seja ela qual for, seja treinador, seja engenheiro, seja cientista, astronauta, cabe sempre por dizer sempre, e discute-se muito nas áreas de gestão, se treinador também tem a ver com um dom de nascença, uma vocação, se é mera aprendizagem. Ou seja, uma pessoa comum, que seja professor de educação física, naquilo que diz, com base, etc., pode ser um bom treinador. Ou tem de já, ao início, de nascença, trazer um dom consigo, sei lá, de comunicação, de preparação, de presunção. O que é que lhe parece? Ou seja, acha que tem um dom natural para ser treinador ou podia ter chegado àquilo que chegou, simples aprendizado? Olha, eu não sei se tem um dom. Quem poderá dizer isso serão os meus atletas ou outros colegas meus.
Eu sei é que trabalhei muito para aprender. E a minha opinião é que, tal como o talento desportivo, há pessoas que nascem com esse dom, com esse talento, que se calhar não necessitam de trabalhar tanto para poder ter sucesso. E nos treinadores é a mesma coisa. Há treinadores que são excelentes comunicadores, são excelentes influenciadores de jovens, conseguem potenciar os seus atletas, e há outros que precisam de aprender isso. Eu acho que tenho uma vocação natural para ser professor, gosto muito de ensinar. Gosto muito de ensinar. E acho que aprendi a ser treinador com estes anos de experiência e com as formações que fui fazendo. Não acho que tenha algum dom especial. Sei que o meu treino como professor é bastante útil, e a minha experiência como treinador também tem vindo a ser bastante útil. Mas, Muito como lhe disse no início, eu não sou a pessoa ideal para responder a essa questão, se tenho um dom ou bem. não. Eu sei que eu faço o meu melhor e dou o meu melhor. Mais as outras pessoas é que poderão dizer isso, não é? Exato. Como diz, não é? Olha, eu vou pegar em algumas coisas que disse, nomeadamente em algumas situações públicas, uma delas, nomeadamente, dando como exemplo uma entrevista que deu ao Sport Magazine, e algumas coisas ficaram na minha cabeça, porque são questões do dia a dia da nossa conversa, não é? E estou a dizer na nossa conversa no mundo do desporto. E esta conversa que nós estamos a ter é importante que surja neste âmbito, porque como decisão central para o Ética Summit, o Ética Summit 2023, para todo o mundo lusófono, estamos a falar aqui em alguns milhões largos de agentes desportivos, em Brasil, África lusófona e outros países lusófonos e Portugal, dirigir-nos ao tecido desportivo de base. Ou seja, nós queremos chegar aos treinadores, aos atletas, aos árbitros, aos dirigentes, aos jornalistas desportivos, aos juízes desportivos. Não estamos muito preocupados, porque sabemos que existe uma matéria de desenvolvimento muito grande no domínio das altas elites na área do desporto, nomeadamente as autoridades desportivas, na área das universidades, etc. etc. E uma das questões que muitas vezes se fala é a diferença entre o treinador de uma modalidade coletiva e uma modalidade individual. E as suas palavras são assim, peço desculpa, fiz algum corte para não ser extenso. O papel do treinador nos esportes individuais tem mais a ver com o estado de forma do atleta, com a questão técnica, física e mental. Não há nenhum treinador de esportes individuais que possa obrigar o atleta a fazer isto ou aquilo. O atleta tem que querer. Isto, para quem, ao longo de 20 anos ou mais, está a lidar com um atleta que tem tido um êxito extraordinário, já vamos por aí, é um bocadinho redutor no seu discurso relativamente àquilo que é a intervenção do treinador. Entretanto, sobre as modalidades criativas, aquilo que diz é que o treinador pode não ser grande coisa, mas se ganhar está safo. Nos esportes individuais isto não acontece, se o treinador é mau, o atleta não corre rápido, que nem salta longe. Aparece aqui, obviamente, a nossa comparação com aquilo que nós estamos habituados a ver nas televisões, enfim, não vou citar os exemplos, mas de facto existe aqui o Sr. José Uva revê-se muito no seu êxito, que enquanto êxito do atleta em si que está a preparar. É treinador da Patrícia Mamona há mais de 20 anos e também uma última frase que eu gostaria de citar é que algures também no seu discurso público diz nunca mais surgirá uma atleta como a Patrícia. Quero refletir um bocadinho sobre isto. O que quer dizer isto? Quer dizer que não vamos ter ninguém melhor que a Patrícia? Não. Eu quero justificar essas afirmações e quero enquadrá-las, porque algumas agora, depois das ouvi ditas por si, não fazem jus ao que eu quis dizer na altura. E começo pela última. Talvez o texto tenha sido mal transcrito para a revista. O que eu tinha dito é que nunca mais vou ter uma atleta como a Patrícia. Nunca mais irei ter, porque acho que a Patrícia tem umas qualidades tão boas, tão excelentes em termos físicos, em termos mentais, em termos de dedicação,
de abnegação, de ambição, que eu sou treinador há mais de 20 anos e nunca tive ninguém parecido com ela. Portanto, é claro que vão haver outras Patrícias na sociedade portuguesa, no desporto português, no desporto mundial. Os recordes são feitos para se bater. Eu procuro todos os dias novas Patrícias e melhores que a Patrícia, mas estar a dizer isso é reconhecer à Patrícia uma excelência em toda a sua personalidade, em todo o seu talento, em toda a sua capacidade de trabalho, e dizer que enquanto eu for treinador, muito dificilmente surgirá outra atleta com estas características na minha vida como treinador. Não é que não apareçam, com certeza tem outras Patrícias aí escondidas aí por muitas escolas do país, noutras modalidades, e Deus queira que elas apareçam no atletismo e não só, porque os treinadores estão desejosos de descobrir esse tipo de atletas. O que eu queria dizer é que o talento que nós às vezes treinadores gostamos tanto de falar, não é tudo. A personalidade, a maneira como se encara os grandes momentos, como se encara os objetivos a longo prazo, fazem toda a diferença, porque a partir de uma determinada idade, todos os atletas que ficam no desporto têm algum talento. O que faz a diferença é a sua capacidade de trabalho, a sua entrega, a sua paciência para esperar pelos resultados, e a Patrícia tem isso tudo. Portanto, eu disse que nunca mais iria encontrar uma atleta como a Patrícia. Exatamente. Não quer dizer... Aliás, relativamente a essas qualidades pessoais, aquilo que eu já tinha referido anteriormente é que não há nenhum treinador de esportes individuais que possa obrigar o atleta a fazer isto ou aquilo se o atleta o não quiser. Não quiser, claro. Em relação à diferença entre o treinador dos esportes individuais e coletivos, o que eu quis dizer é que eu posso estar a ser injusto porque nunca fui treinador de desportos coletivos, esta é apenas a minha visão de fora, apenas sei no que se passa nos desportos individuais. Nos desportos individuais, porque tudo se trata entre treinador e atleta, não há uma equipa, não há mais pessoas envolvidas no processo, tudo gira à volta de potenciar o resultado do atleta, de tentar chegar ao máximo potencial do atleta em termos físicos, psicológicos, técnicos. Nos esportes coletivos, isso pode não acontecer, porque mesmo que um atleta não esteja bem treinado em termos físicos, a restante equipa pode dar uma ajuda e pode ter um excelente desempenho. O que eu quero dizer é que nos esportes coletivos um treinador tem que ser essencialmente um condutor de homens, um gestor de personalidades, para que ponha toda a equipa, mesmo que não esteja no seu máximo potencial físico, psicológico e técnico, a rumar para o mesmo lado, com a mesma vontade, para o mesmo objetivo. E se isso for conseguido, pode conseguir a vitória. Nos desportos individuais, isso não é possível. O atleta pode estar muito motivado, muito focado, com os objetivos muito bem definidos. Se ele não estiver bem preparado fisicamente, psicologicamente, tecnicamente, não consegue ter sucesso. Portanto, o que eu quis dizer foi esta divisão. Mas já agora estava a escrever isto e estava com uma dúvida na minha cabeça. Quando estão a trabalhar em atletismo, por exemplo, numa prova de estafetas, a equipa é tratada pelo mesmo treinador ou cada um dos atletas tem o seu treinador? Normalmente, a equipa de estafetas, nós escolhemos os atletas mais rápidos do clube. Ou os atletas mais rápidos da seleção nacional. Tem o seu treinador. E é normal, a equipa de estafetas, às vezes 4 atletas têm 4 treinadores diferentes. Portanto, é a única prova do atletismo onde há aqui alguma vertente equipa e é muito difícil de gerir porque esses 4 atletas têm as suas ambições individuais, têm as suas metodologias de treino, têm os seus hábitos diários. Às vezes moram em zonas diferentes do país. Nós no Sporting temos esses problemas, temos atletas que residem em Lisboa e temos atletas da equipa de estafetas que residem no Porto, por exemplo. Só para marcar um treino de estafetas é uma complicação em termos logísticos para respeitar as rotinas de treino de cada um. Claro. Eu também anotei que foi anunciado há uns anos atrás que ficou também, enfim, responsável técnico por uma atleta cubana. Exato. Não sei se sei pronunciar isto bem, Yariani Arguelles.
não é? Sim, sim. E era Que eu admissionário, penso que é do aliás. salto em comprimento, não é do triplo salto, é do salto em comprimento. Ela vem com certeza com um ritmo, um estilo e um modo de trabalhar que também são as típicas de outras origens. Notou alguma diferença, até porque está há muitos anos como atleta, enfim, de origem portuguesa. Esta atleta cubana transportou alguma cultura diferente? É para todos os efeitos um atleta com as mesmas características? Sim, as coisas com essa atleta não correram muito bem, por várias razões. A atleta veio de um país realmente com cultura diferente, com um desporto muito bem desenvolvido em termos de metodologias. Os cubanos são muito organizados em todos os desportos, têm metodólogos e têm uma perfeita cadeia de hierarquia para seriar os treinadores, e então os atletas já percebem-se que realmente Cuba é um país muito organizado em termos de metodologia do treino. Então os atletas vêm com alguma ideia que nós cá em Portugal não somos tão bons como eles. Mas não, há uma coisa que nós sabemos fazer, é pensar. E às vezes as coisas que os cubanos têm estão muito bem organizadas, mas estão organizadas para a realidade deles. E eu posso dar um exemplo. Por exemplo, em Cuba têm grandes dificuldades em ter um ginásio completo, e às vezes há 10 atletas para uma barra olímpica para fazer força. Cá em Portugal, nos sítios onde nós costumamos treinar, isso não acontece. Então toda a metodologia de treino cubano no alto rendimento está virado para que o treino de força seja muito para essas características. Então nós desacordávamos, não estávamos de acordo em algumas questões. Outras questões que os cubanos também têm, como têm algumas dificuldades em termos de alimentação resultante do regime que está implementado no seu país. Eles têm por hábito ter apenas uma refeição por dia, às vezes duas. E isso causava constrangimentos no nosso treino. Então houve aqui uma aprendizagem mútua, trabalhámos em conjunto durante um ano, mas depois não foi possível continuar porque a atleta não atingiu os resultados que pretendia. Eu também não consegui que ela melhorasse as suas marcas. Se calhar se fosse mais algum tempo a coisa teria acontecido, mas ela estava com alguma pressa de melhorar e então, passado um ano, quebramos este nosso vínculo. Mas é sempre um grande desafio poder receber um atleta já formado, com as coisas boas e as coisas más da formação, com os vícios, com os erros. É sempre muito diferente do que fazer um atleta de novo, desde a sua formação, onde o atleta é completo molde. É moldado. Exato, que é o caso da Patrícia, que foi completamente moldada em termos técnicos e físicos à minha filosofia de treino. Olha, aliás, tem uma frase que compagina com um dos blocos temáticos do nosso Ética Summit, que tem a ver com o desporto juvenil, em que tratamos alguns aspectos ligados ao propósito do desporto juvenil, também ao treinamento ético, como é que os pais devem comportar, etc, etc. Mas tem uma frase que é lapidar e que eu gostaria que comentasse rapidamente, que é: eu acho que as Patrícias estão na escola. Exato. É um grande título de caixa. Esta frase serve sobretudo como reflexão para a carreira típica do treinador de atletismo em Portugal. E o treinador de atletismo em Portugal é normalmente, não é sempre assim, mas em muitos casos, é um professor de educação física que descobre um talento na escola, que começa a acompanhá-lo, que se entusiasma, aprende sobre essa modalidade ou sobre essa especialidade e o acompanha durante vários anos da sua carreira. E quando tem algum sucesso, quando atinge um patamar elevado, esse treinador precisa de mais tempo para treinar esse atleta, precisa treinar 2 vezes por dia, precisa de ir para estágios para o estrangeiro. Então o normal é esse treinador sair da sua profissão da escola e poder ir para uma federação, por exemplo, para poder ter mais tempo para treinar o atleta. E no meu ponto de vista, isto é um erro grande, porque as Patrícias estão na escola e este treinador que descobriu uma Patrícia deve continuar a descobrir outras Patrícias, ou pelo menos garantir
que o seu lugar não fica vazio. Se ele sai da escola, alguém tem que entrar para o seu lugar para continuar a fazer o seu trabalho. E isto é muito importante porque os melhores treinadores portugueses estão fora da escola e não têm acesso a descobrir novos talentos, novas patrícias. E isso é um handicap muito grande para podermos descobrir novos talentos para o nosso atletismo. Muito bem. Olha, eu queria agora seguir nestes 10 minutos finais por um conjunto de temas incontornáveis no mundo do atletismo, e aliás não só do mundo do atletismo, que no fundo eu numa fase sintetizaria o meu estado de espírito. O mundo já não é jamais igual ao que era. Ou seja, eu sou uma pessoa, tenho mais uns anos que o Zé Uva e, digamos, os meus paradigmas do desporto dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90, etc., estão altamente revolucionados por coisas que dizem respeito ao homem e diz respeito à história do homem. Por exemplo, são relevantes as iniciativas de desenvolvimento tecnológico no desporto, que nos dá a capacidade hoje em dia de praticamente saber se tivesse assim eu o seu computador, era capaz de saber onde é que estava a Patrícia, o que é que estava a fazer, qual é a posição cardíaca dela, etc. Há uns tempos atrás, tal como diz também naquela entrevista, o professor Ministro Pereira tinha um cronómetro. Exato. Portanto, isto altera externamente as capacidades também da recuperação física, todo o ato linear tecnológico que tem, por exemplo, ali no Jamor, pesquisa cardíaca, etc., etc. Mas outra também tem a ver com a mudança da sociedade humana. E não há dúvida nenhuma que aqui aparecem os atropelos às questões genéticas. Não é? Têm sido tomadas algumas decisões pela World Athletics que têm sido polémicas. Existem vários, aquilo que eu chamo um dilema ético, que está definido desta maneira. Muitas vezes temos que escolher entre duas alternativas, mas nenhuma delas é satisfatória. Não ficamos satisfeitos com ela. E, de facto, aparece aqui o caso da Caster Semenya, exatamente. Porque é que aqui aparecem duas alternativas? É porque o ser humano nasce como nasce, não se vão condicionar regras a dizer que tens de alterar para, não é? E, em segundo lugar, também, do outro lado, a inclusão num grupo que tem um determinado perfil morfológico, de potência, etc., menorizado relativamente a um atleta, também não é uma boa alternativa. Quer dizer, há aqui uma situação em que não defendemos a violação da privacidade e da identidade individual, mas ao mesmo tempo estamos preocupados com a modalidade desportiva. Sobre esta questão dos hiperandrógenos, tem alguma posição definida? Se aparecesse um hiperandrógeno, não sei se aparece, se existe, a fazer o triplo salto e fizesse mais de 2 metros que eu, Patrícia Mamona, como é que reagia? Qual é a sua posição sobre isto? Olha, para já, em todos os casos onde nem a ciência tem a certeza sobre o género da pessoa ou que a pessoa é 100% desse género ou tem características de ambos os géneros, eu não me gosto de pronunciar, nem me quero pronunciar porque se nem a ciência tem essa certeza, que é o caso da Semenya, né? Há uma série de dúvidas quanto às suas características, quanto a ela ter características de um determinado género, questões hormonais de outro género. Isso do ponto de vista do treinador, é muito complicado estar a emitir uma opinião porque a própria ciência não sabe o que é que há de fazer e tem encontrado algumas decisões de compromisso que não são decisões totalmente justas, muitas vezes nem sequer éticas, tentando respeitar o desporto em si, os adversários e o próprio atleta. Onde eu gosto de me situar é nas questões dos transgêneros, quando alguém que é decididamente homem muda de sexo para mulher ou vice-versa. Né? Muito bem. Isto é uma questão. Essa questão a seguir, exatamente. É uma questão.
é uma questão mais simples para mim, é uma questão mais simples para mim, e posso ter muita gente que não concorda comigo, mas do meu ponto de vista, quem foi homem e se transformou em mulher não pode participar nas competições de mulher. Porque, mesmo que a partir de um determinado momento tenha todas as características de uma mulher, quer físicas, quer hormonais, seja o que for, usufruiu da vida inteira de treino, de estímulos como homem e que lhes dá vantagem em relação às mulheres depois em competição. E a prova clara disso é que a gente vê uma série de transgêneros que se transformaram em mulheres, portanto eram homens que se transformaram em mulheres, a querer participar em competições de mulheres, mas não vimos o contrário. Não vimos mulheres que se transformaram em homens a querer participar em competições de homens. Portanto, para mim, assim, não reflito 24 horas por dia neste tema, mas para mim o compromisso mais simples era encontrar uma categoria à parte. Uma categoria à parte. Chamada intersexo. Exatamente, onde as pessoas se sentissem respeitadas e que não roubassem os direitos às outras. Mas compreendo que é uma situação polémica, estas questões da igualdade de género, do direito à escolha de cada um, está em plena ebulição na nossa sociedade. Há coisas que não enganam, embora muita gente queira pensar o contrário. O homem está provado cientificamente que é mais forte, é mais rápido do que a mulher e não pode competir em igualdade de circunstâncias. Apesar de nós percebermos que temos de ter igualdade de direitos, temos que respeitar todos uns aos outros, o homem, biologicamente, anatomicamente, tem mais força, tem algumas coisas a mais do que a mulher, assim como a mulher tem outras a mais que o homem, mas que não lhes dá vantagem na maior parte das competições. E por isso tem que se respeitar isso. E não podemos ter exemplos como temos na América, onde estas questões ideológicas têm um poder incrível, e temos um atleta da natação que já ganhou dezenas de medalhas, transformou-se, era um homem, passou a ser mulher e passou a ganhar as medalhas todas no género feminino. Isto não parece nada justo. Compreendo que eticamente, socialmente, tem algumas complicações, mas em termos puros desportivos não parece nada justo. Olha, eu queria, nestes 2 minutos finais, fazer uma pergunta que tem a ver com o seguinte. Tropecei no outro dia num conjunto de relatos, e o YouTube é muito culpado nestas coisas, relativamente a técnicas banidas em determinados procedimentos, não é? Nomeadamente nos saltos. E eu lembro-me que eu vivi, no meu tempo, o Fosbury, enfim, há uns anos, que revolucionou pela sua maneira de contornar a barra, deu ali um pulo extraordinário, e no salto aparece um indivíduo a fazer o salto em comprimento. Aliás, é uma escola em Michigan que estudou, desenvolveu uma capacidade de fazer salto em comprimento com uma pirueta no ar e que, tirando partido das valências da física, da mecânica, ganhava, enfim, mais, sei lá, 1 metro num salto em comprimento. A World Athletics baniu isto como uma técnica aceitável. Pelos vistos, a cambalhota é boa para estas práticas e também surgiu na Nova Zelândia uma coisa chamada spinning javelin, e também existe também o cartwheel shot para o lançamento do peso, em que o atleta, provocando apoiando-se da mão, lança o peso, mas também mais 1 metro mais para a frente, ou 2. Né? E também, no lançamento do dardo, fazendo uma série de piruetas, lança o dardo. Digamos, era só uma ótica relativamente qual é o objetivo, o fim em vista. É um corpo humano chegar o mais longe possível. Ele não está a utilizar-se nenhum motor, ele está-se a utilizar ele mesmo para chegar o mais longe possível. Neste particular, digamos, da vira-volta para fazer salto em comprimento,
O que é que lhe parece? Eu não sei se lhes estou a dizer alguma novidade, com certeza que não. Não, não. Em toda a história do desporto tem havido episódios dos que relatou e outros tantos. Mas o atletismo é um desporto com um regulamento que é talvez dos mais antigos do mundo e que tem evoluído de forma muito conservadora ao longo do tempo para tentar que as técnicas utilizadas e que as formas de competição sejam o mais justas e homogéneas possível. E eu estou de acordo com isso. Eu acho que há um regulamento que deve ser respeitado e tudo o que seja fora desse regulamento não deve ser permitido. Penso que a única exceção que eu conheço foi o Fosbury Flop, que veio para ficar por razões que na altura o regulamento não referia a forma com que se podia passar por cima da barra e muitos atletas começaram a utilizar com grande êxito e não desvirtuava de forma nenhuma o salto. Não consigo dizer mais que isto. Mas vai-me responder uma pergunta, só diga sim ou não. Conseguia convencer a Patrícia a fazer a cambalhota para saltar mais em comprimento? Ou algum dos seus atletas? Se de repente o regulamento permitisse e víssemos que era possível saltar mais com a cambalhota, com certeza que íamos aprender a cambalhota. Porque o nosso objetivo, o único objetivo durante a vida inteira de atleta com a Patrícia e com os meus atletas é saltar mais. Não interessa, Exatamente. dentro da legalidade, é óbvio, dentro da legalidade. Claro, muito bem. Professor, foi um prazer, chegámos ao limite do nosso tempo, foi um prazer estar consigo. Fiquei com a noção de que tem uma ideia muito criada e muito consolidada na resposta a todas estas questões e nada não seria de admirar devido à sua experiência e eficácia daquilo que tem feito ao longo deste tempo. E eu queria deixá-lo com um agradecimento e deixar a sua oportunidade para, nos segundos finais, transmitir alguma mensagem que entendesse relevante na matéria que nos trouxe aqui, que é, de facto, nesta antecâmara do Ética Summit de 8, 9 e 10 de setembro, na internet, levada a cabo do Campeonato de Lisboa. Sim, queria dizer também que agradeço bastante o convite, foi um prazer falar consigo e trocar ideias sobre estes temas fundamentais e dizer a todos os que ouvem ou que vão ver este vídeo que, se quiserem ver aprofundados estes temas e outros ainda mais interessantes, podem aderir ao Ética Summit, que às vezes nós temos dificuldade em debater estas questões mais profundas porque andamos muito ocupados no nosso dia-a-dia do treino, mas esta é a base do desporto. Nós trabalhamos com jovens, com crianças, precisamos de tê-las bem assentes na nossa mente para podermos influenciar estes jovens e as pessoas no bom sentido. Portanto, adiram ao Ética Summit, participem e deixem a vossa opinião e o vosso contributo neste evento tão importante. Muito bem, professor. Obrigado. Mais uma vez foi um prazer. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigado.